Eu fico imaginando aqui uma igreja que caminha na unção do Espírito Santo, na direção do Espírito, na dimensão, na atmosfera do Espírito. Eu fico imaginando assim, poxa, essa igreja seria uma explosão. Seria uma explosão. E eu creio que isso é o pensamento dos grandes líderes em toda a história. O apóstolo Paulo, ele pensava nisso. O apóstolo Paulo, ele estava ligado nisso, para que a igreja vivesse na dimensão do Espírito Santo. Ele escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, lá no versículo número 19, vai dizer assim, olha, não apagueis o Espírito. Se você olhar todo o contexto anterior, o apóstolo Paulo está falando da vinda do Senhor. Se você olhar o contexto posterior, na segunda carta, o apóstolo Paulo está falando da vinda do Senhor. O apóstolo Paulo sempre está falando da vinda de Jesus. É como se ele dissesse, olha, para que vocês esperem Jesus, o Espírito não pode se apagar, o Espírito não pode se extinguir. Então ele disse, olha, não apagueis o Espírito, não apague o Espírito, não despreze as profecias, dê graça em tudo. Então Paulo está orientando aquela igreja como se portar esperando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora imagina uma igreja, né? Eu estou aqui hoje já estou aqui esperando para logo mais às 19 horas estar ministrando a palavra aqui em uma nova série, Avivamento e Santidade. Agora imagina se a nossa igreja aqui, ela tivesse toda, completa, 100% na atmosfera do Espírito. Você acha que faltaria alguém? Você acha que alguém deixaria de vir? Agora eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, pastor, pastora, seja qual for a sua posição, seja qual for o seu chamado, seja qual for o seu ministério, você que lidera pessoas, imagina se o grupo que você lidera vivesse na dimensão do Espírito e recebesse a palavra que o apóstolo Paulo está dando aqui aos Tessalonicenses. Paulo disse, não apague o Espírito. Sabe por quê? Porque quando apaga o Espírito, se apaga qualquer luz, se apaga qualquer claridade, se apaga qualquer visão. Quando o Espírito se apaga, as pessoas perdem a sensibilidade do que é pecado, perde a sensibilidade do que é errado, ela vai perdendo a sensibilidade, ela vai abraçando tudo que é errado, porque ela não sente mais. O apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 30, ele vai dizer assim, olha, que você não apague, não tire o Espírito Santo de você. Não entristeça o Espírito Santo, não abata o Espírito Santo que está em você. Ele diz, sabe por quê? Porque isso é o selo de Deus para o dia da redenção. Ele diz que o Espírito Santo é o selo de Deus na nossa vida. Então uma igreja, um cristão que tem esse entendimento, que o Espírito Santo é o selo de Deus na sua vida, é a preparação para a vinda do Senhor Jesus, jamais ele vai apagar, jamais ele vai desprezar. Então quando ele diz aqui, 1 Tessalonicenses 5 e 19, ele diz, é muito claro, não apagueis o Espírito, e nem despreze as profecias, porque ele sabe que profecias verdadeiras é uma força, é algo, é uma liberação que vem do Espírito. Ele sabe disso, é uma revelação espiritual, é algo que vem do coração de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, lá no capítulo número 2, versículo 11, 12, mais ou menos, ele vai dizer assim, que é o Espírito que prescruta, sonda o coração de Deus e traz a revelação ao nosso coração. E se eu apagar esse Espírito, que revelação eu vou ter? Por que existe hoje muitas pessoas que se dizem cristãs e que vivem sem revelação? Elas vivem na força do braço, ela vive na força do intelecto, ela vive na força da sua própria inteligência, ela não caminha guiada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Infelizmente são muitas pessoas assim. Por isso o apóstolo Paulo recomenda, não apague o Espírito, porque ele é nosso guia, ele é a luz que vai nos guiar. O Espírito Santo é quem vai trazer revelação para nós, o Espírito Santo é quem traz revelação para o cristão. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo número 8, versículo número 16, ele vai dizer o seguinte, que é esse Espírito que testifica, que conversa, que tem comunhão com o nosso Espírito e fala para o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus.
Então é Ele que está testificando para nós, é Ele que está dando testemunho de Deus para a nossa vida. Então quando estamos nos tornando insensíveis e sendo levados para o pecado e não sentindo mais o pecado na nossa vida, então o Espírito Santo ele começa a dizer: ei, você está me apagando, você está me cancelando, você está me anulando da sua vida. E às vezes a pessoa está aqui, ela vai para a igreja, ela fica na igreja, ela dá glória a Deus, ela dá aleluia, e ela faz todo aquele ritual da igreja. Mas muitas vezes é somente pela sua capacidade, é somente pela sua inteligência de fazer, é pelo costume que ela já tem de fazer aquilo. Ela vai dar aquele glória a Deus, vai dar o amém, vai dar o aleluia, porque ela aprendeu. Não é mais pela chama do Espírito, não é mais pela força do Espírito. Por isso a recomendação: não apague o Espírito, não apague o Espírito, não apague. Ou seja, se eu estou apagando, é algo que estava aceso dentro de mim. Ora, o apóstolo Paulo ele diz, tanto na carta aos Romanos como aos Coríntios, ele vai dizer que nós somos templos do Espírito, nós somos a casa do Espírito, nós somos a morada do Espírito. Então se ele está dentro de nós, todas as áreas do nosso corpo precisam estar aquecidas, precisam adorar a Deus. Todas as áreas do nosso corpo, todos os nossos membros precisam adorar a Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele tem que preencher todos os espaços da nossa vida, as janelas da alma, né? A visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar, eles são janelas também para adorar a Deus. Você entende? Por isso o apóstolo Paulo disse: não apague, porque enquanto ele está aqui, ele preenche todos os espaços, ele não deixa que nenhum mal entre, e qualquer mal que se aproximar, ele vai dizer: não entra, porque ele tem preenchido todos os nossos espaços. Deus abençoe. Aguardo você hoje à noite, em nome de Jesus.